Se todos os argumentos para proibir as drogas são falhos, existe pelo menos uma razão urgente para liberá-las: evitar a condenação de inocentes. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Briner de César Bittencourt era um jovem de 22 anos sem antecedentes criminais que trabalhava como motoboy. Em outubro de 2021, ele foi preso junto com 2 outros rapazes em uma ação policial no imóvel onde morava em Palmas, Tocantins, com algumas mudas de maconha que foram encontradas em um quarto sublocado. Porém, todas as evidências o inocentavam. Os 2 outros rapazes presos depuseram a seu favor, reiterando que ele não tinha nada a ver com o negócio e sequer tinha acesso ao quarto. A entrada era independente e as fechaduras eram distintas. A perícia em seu celular não revelou nada. Mesmo inocente, ele foi mantido sob custódia por 1 ano na unidade prisional de Palmas. Dias antes da expedição de seu alvará de soltura, sofreu problemas intestinais. Morreu no dia 10 de outubro de 2022, no dia em que seria liberado. Guarde essa informação, ou clique no link da notícia na descrição. Voltaremos a falar desse caso no final do vídeo. Os defensores da proibição das drogas poderiam dizer que a morte de Briner foi um erro na aplicação de uma lei necessária. Mas tal lei não é apenas desnecessária, como também é terrivelmente injusta. As justificativas que se usam pela proibição se provam falhas quando se apresentam fatores que levam a consequências semelhantes ao uso de drogas. Vamos citar os argumentos proibicionistas seguidos de sua refutação, para concluirmos com um argumento definitivo pela liberação. Primeiro, proibir drogas é necessário para manter a saúde da população e evitar sobrecargas no sistema de saúde. Eu imagino a ingenuidade de quem diz isso. Sério que alguém acredita que quando o Dr. Ronaldo Laranjeira, dono de um negócio muito lucrativo de clínicas de recuperação de dependentes, faz um discurso inflamado, clamando pelo aumento da repressão, ele está preocupado com a saúde dos jovens? Sim, drogas matam, mas passam longe de ser a principal causa de morte no mundo. Segundo dados do site Our World in Data, a principal causa do mundo em 2019, ano da última atualização, foi doenças cardíacas, com 18,56 milhões de mortes. Em segundo lugar, vem cânceres, com 10,08 milhões de mortes. Drogas ilícitas vêm só em 25º lugar, com 180.085 mortes. É uma estatística falha, pois mortes de dependentes podem ser enquadradas em outras categorias, como outras doenças, acidentes de trânsito e suicídio, mas serve como parâmetro. Cardiopatias e cânceres apresentam causas multifatoriais, e muitas delas estão relacionadas a hábitos de vida. Pode-se afirmar seguramente que sedentarismo e má alimentação matam mais do que drogas. Ainda assim, ninguém em sã consciência defenderia a proibição de comer pizza, ou que a polícia tocasse uma sirene às 5 horas da manhã, obrigando as pessoas a saírem de casa para se exercitarem sob a mira de armas, mesmo que essas ações fossem mais efetivas para prevenir problemas de saúde do que proibir o uso de drogas. O pretexto sanitarista da perseguição a toxicodependentes poderia se aplicar a obesos, sedentários, fumantes, promíscuos e até mesmo trabalhadores de funções de risco. Seria necessária uma tirania desumana para proibir todos os comportamentos que sobrecarregam um sistema de saúde. Ninguém deveria defender isso, mas não defender denota a incoerência dos proibicionistas. Ademais, o sistema de saúde público não deveria nem existir. Além de sua ineficiência, já explicada por vários vídeos deste canal, a oferta de serviços de saúde gratuitos estimula a imprudência em relação ao cuidado com a saúde. Segundo, pessoas sob efeito de drogas se tornam imprudentes e perigosas. Tal como no item anterior, esse argumento se torna falho quando apresentamos cenários semelhantes de causa e efeito. Por exemplo, um artigo publicado pela Psychology Today afirma que não existe diferença perceptível entre o cérebro de alguém apaixonado e alguém sob efeito de crack. Os autores inclusive recomendam que se espere passar a fase da paixão para decidir sobre um casamento, porque não é bom tomar uma decisão tão importante sob efeito de crack. Para quem achou o exemplo anterior absurdo, lembremos de quantos crimes são motivados por ciúme, muitos sob efeito de álcool, mas nem todos,
A paixão por si só já é suficiente para instigar atrocidades em pessoas desprovidas de autocontrole. Outro fator que instiga comportamentos violentos é o chamado efeito manada, que explica as brigas de torcidas. Quando inserida em uma massa, uma pessoa se sente invisível e perde a noção de responsabilidade individual, se sentindo livre para agir impunemente. O filósofo romano Sêneca, em sua 7ª carta a Lucílio, já alertava há 2000 anos sobre os perigos da multidão. Abre aspas. Certamente, quanto maior a multidão com que nos misturamos, maior o perigo. Mas nada é tão prejudicial ao bom caráter como o hábito de frequentar os estádios, pois é lá que o vício penetra sutilmente por uma avenida de prazer. O que você acha que eu quero dizer? Quero dizer que volto para casa mais ganancioso, mais ambicioso, mais voluptuoso e ainda mais cruel e desumano, porque eu estive entre os seres humanos. Fecha aspas. Ou seja, havendo vários fatores que tornam as pessoas imprudentes e perigosas, não se constata quem advogue pela proibição de se apaixonar ou de se inserir em grupos identitários que levem a enxergar outros como rivais, tais como torcidas de futebol e partidos políticos. Se bem que partidos políticos deveriam ser proibidos, mas divagamos. Terceiro, usar drogas é simplesmente escandaloso, um atentado à moral e aos bons costumes. Simplesmente não existe critério objetivo para definir o que é escandaloso. Em alguns lugares, é escandaloso a mulher mostrar o cabelo. Em outros, é escandaloso beber álcool ao ar livre. E eu falo dos Estados Unidos, antes que alguém tenha pensado no Oriente Médio. No Brasil, onde aparentemente perdemos a capacidade de nos escandalizar devido à exposição constante à sacanagem, é escandaloso defender o fim dos impostos. O critério muda até mesmo para as mesmas pessoas, no mesmo país, sujeitas às mesmas leis. Nudistas que seriam presos na maior parte do território nacional passam indiferentes uns pelos outros onde sua prática é permitida. É por isso que o objetivo da lei deveria ser apenas evitar que as pessoas se agridam. Diferentemente de ofensa, agressão é um critério objetivo. Agredir é causar um dano mensurável e perceptível. E pessoas usando drogas por si só não fazem isso. Quarto, e se fosse com seus filhos? Essa é uma tentativa de apelo à hipocrisia, como se quem defende a liberação não se importasse que aconteça com os outros o que não quer que ocorra a si próprio. Primeiro, clamar pela tutela do Estado nessa questão denota receio de responsabilidade de educar os filhos. Como conta Jeffrey Tucker no livro Bourbon for Breakfast, houve um tempo em que crianças bebiam álcool no café da manhã, e isso não resultou numa geração de alcoólatras justamente porque os pais garantiam que isso não acontecesse. Segundo, estar inserido em uma situação nem sempre torna alguém mais apto a opinar sobre ela. A experiência direta, embora adicione argumentos, também pode enviesá-los. Análise fria requer distanciamento. Terceiro, dependentes químicos devem ser tratados como pessoas doentes, não como criminosos, o que nos leva ao ponto em que queria chegar. Quinto, usuários de drogas são depravados. A principal razão das drogas serem proibidas não é saúde nem segurança, nem moral. A proibição das drogas se vale de um preconceito sobre seus usuários. Se pedirmos para um proibicionista descrever um usuário típico, provavelmente será descrito alguém maltrapilho, desocupado e desprovido de discernimento. Essa descrição não se aplica a 80% deles, em sua maioria pessoas trabalhadoras, mentalmente sãs e cumpridoras de seus deveres com a lei e com a família. O italiano Roberto Saviano é um dos jornalistas que investigou mais a fundo o comércio internacional de cocaína, tanto que hoje é obrigado a ocultar seu endereço e viver sob vigilância ininterrupta. Seu best-seller 000, gíria para cocaína com alto grau de pureza, assim se inicia. Abre aspas. O sujeito sentado agora a seu lado no metrô cheirou para acordar hoje de manhã. Ou o motorista do ônibus que te leva para casa porque quer fazer hora extra sem sentir dor na cervical. As pessoas mais próximas de você cheiram. Se não é seu pai ou sua mãe, se não é seu irmão, então é seu filho. Se não é seu filho, é seu chefe ou a secretária dele, que só cheira aos sábados para se divertir. Se não é seu chefe, é a mulher dele que cheira para ir vivendo. Fecha aspas. Ele continua por mais 4 páginas, citando exemplos de garçons, caminhoneiros, enfermeiras, entre outros.
mas já deu para entender o ponto. Vamos admitir um fato incômodo. O principal motivo para proibir drogas não é evitar que pessoas usem drogas. Um jovem de classe média alta pode passar a madrugada inteira chapado na festa rave sem que nenhum agente da lei o incomode. A proibição das drogas, que se vale de preconceitos e discursos sensacionalistas, é uma deixa para perseguir pessoas específicas, especialmente negros e pobres. O PhD em neurociências, Carl Hart, na minha opinião o maior especialista sobre o assunto por reunir a experiência de usuário, traficante e pesquisador, cita em seu livro Drogas para Adultos vários casos de jovens negros inocentes mortos pela polícia sob o pretexto de fazer cumprir a lei antidrogas. No Brasil, 1/4 da população carcerária está presa por crimes relacionados ao tráfico. Muitos deles pessoas inofensivas, que literalmente não vitimaram ninguém com seus atos. Quase todos pobres. Expor essa hipocrisia deve ser a principal abordagem contra proibicionistas. Há uma abundância de dados frios sobre a falácia sanitarista, mas eles são inúteis para quem parte direto para a abordagem visceral. Mas e as crianças? É preciso deixar claro que nós, que defendemos a liberação, somos os verdadeiros defensores da dignidade humana. Mas e o seu Severino, um senhor gentil e honesto, querido pela comunidade, que ficou desempregado e não viu outra saída para sustentar a família além de vender drogas? É certo ele mofar na cadeia? Se me perguntassem o que eu diria para uma mãe que perdeu o filho para o vício, eu responderia que não devo explicações a ela, porque a alternativa que eu defendo não foi testada. Em um mundo em que as drogas fossem livres, provavelmente teria sido mais fácil para seu filho procurar ajuda, pois ele não teria sido tratado como um pária. Os proibicionistas é que devem uma explicação para a mãe de Brinner de César Bittencourt. Ele não foi morto por um erro judiciário. Levando em conta o objetivo dessa lei, sua morte está dentro dos planos. Ele foi morto pela própria lei. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Aspone, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!